Bom, essa é a aula que eu vou dar para vocês sobre matemática financeira. Mais especificamente, nessa aula a gente vai falar sobre porcentagens e taxas, sobre o valor do dinheiro no tempo e os conceitos de valor presente e valor futuro de uma certa quantia. Bom, para começar a gente falar do conceito de porcentagem, e o conceito de porcentagem está relacionado ao conceito de taxa. A fórmula mais importante da matemática financeira é a fórmula da taxa. 1 mais I, onde I é a taxa percentual. Então vamos dar um exemplo onde I seja 10%. E em notação decimal, 10% pode ser escrito como 0,1. Portanto, essa fórmula da taxa fica 1 mais 0,1, 1,1. E o que ela significa? Ela significa que, para eu dar um aumento de 10%, que é o que eu pretendo fazer com essa taxa, uma taxa de aumento de 10%, basta que eu multiplique por 1,1. Se eu multiplico por 1,1, eu aumento 10%. E se eu quiser aumentar por 10% duas vezes, basta multiplicar por 1,1 duas vezes, ou seja, por 1,1 ao quadrado. Isso dá um aumento acumulado de 21%, pois o resultado disso é 1,21. Ou seja, multiplicar por 1,1 torna aquilo 110% do que ele era. Então é um aumento de 10%. Se eu tivesse uma taxa negativa, um desconto, eu ficaria com 1 menos 0,1, 0,9. Que significa que se eu multiplico uma quantia por 0,9, isso equivale a diminuir ou reduzir 10%. Ou seja, ele se torna 90% do que ele era. E com essa taxa, com essa fórmula da taxa, essa fórmula 1 mais I em mãos, nós estaremos aptos a deslocar quantidades de dinheiro no tempo. Devemos ter em vista e atentar para o fato de que uma certa quantia de dinheiro hoje não equivale à mesma quantia de dinheiro em outro instante do tempo. Então, por exemplo, R$100 hoje não valem R$100 daqui a um mês. R$100 hoje valem mais do que R$100 daqui a um mês, dado que o dinheiro valoriza com o tempo. Isso tem por diversos motivos. O seu poder de compra diminui com o tempo. Você pode ter um investimento que você coloca o seu dinheiro lá, nem que seja na caderneta de poupança, você tem um rendimento mínimo. Então, se alguém te perguntar se você quer ganhar R$100, a pergunta óbvia é: quando? Pois ganhar R$100 hoje é muito diferente de ganhar R$100 daqui a 10 anos. Então, se alguém chegar para mim e falar: você quer ganhar, Hélio, 100 ou 200? Eu vou perguntar: quando? Não, 100 eu te dou hoje, 200 eu te dou daqui a 15 anos. Acho que eu prefiro ganhar 100 hoje. Porque 200 daqui a 20 anos, com os índices de inflação, pode ser que não valha muita coisa. Provavelmente não vai valer muita coisa. Então o dinheiro está relacionado ao tempo. E todos os problemas de matemática financeira envolvem a ideia de deslocar a quantidade de dinheiro no tempo. Para isso, nós usamos essa fórmula, 1 mais I. Essa fórmula permite deslocar quantias no tempo e permite que com isso nós possamos comparar valores em tempos e instantes diferentes. Vamos fazer um exemplo prático disso. Bom, digamos que eu tenha um investimento que me renda 5% ao mês. Se eu investir R$100 hoje, daqui a um mês eu tenho 100 mais 5% de 100. Nós já vimos que nós podemos fazer direto, multiplicar por 1 mais 5%, que é 0,05.
Vai multiplicar por 1,5. Isso vai para 105 no primeiro mês. Então vamos montar um diagrama de fluxo de caixa que consiste nessa linha onde você marca os instantes no tempo. 0 seria a data presente. E digamos que hoje eu invisto, eu coloco, digamos que é um investimento de renda fixa que vai me render 5% ao mês, é um valor alto. Digamos que eu coloquei R$100 nesse investimento hoje. Eu estou interessado, é claro que, estritamente falando, essa seta eu teria que colocá-la para baixo, pois quando eu invisto 100, eu estou tendo um gasto. Então no diagrama de fluxo de caixa a gente coloca os gastos do ponto de vista de quem está investindo. Esses 100 são um gasto. Quero saber quanto que vai me retornar daqui a 5 meses. Esse é um problema simples de matemática financeira que pode ser resolvido utilizando a fórmula de juros compostos. Aqui a gente está trabalhando sempre no regime de juros compostos, ou seja, um regime que é usado na vida real, que as taxas são aplicadas ao valor que você deve naquele momento. Então, se eu estou devendo 100, cobrei 10% de juros, estou devendo 110, no mês seguinte eu cobrarei 10% em cima do que você está me devendo, que são os 110. Isso vai para 121, como a gente viu. São 2 aumentos sucessivos de 10%. O juros simples seria eu somar sempre o mesmo valor. Então, juros compostos é como se fosse uma PG, uma progressão geométrica. E por quê? Porque eu vou multiplicando o valor que eu investi, que eu chamo de capital inicial. Eu vou multiplicando ele sempre pelo mesmo valor, que é 1 mais I, que é a taxa, como nós vimos. Eu vou multiplicar tantas vezes quanto foram os períodos, no caso N meses. Com isso eu consigo o meu montante. Essa é a fórmula muito conhecida para juros compostos. Você pode usar direto, sem montar o fluxo de caixa. O que eu quero mostrar e ilustrar para vocês aqui é essa quantidade de aumentos que ocorrem até nós chegarmos, e o conceito, a nomenclatura que se dá a esse instante, que costuma ser chamado de valor presente, que pode ser abreviado, costuma ser abreviado por VP, ou em inglês PV, de Present Value. O valor presente geralmente é o que é conhecido, mas pode, dependendo do problema, ser o contrário, ser o que você quer descobrir. E nesse caso o que a gente está querendo descobrir aqui, que é o valor do investimento daqui a 5 meses, é conhecido como valor futuro. Muito usada a sigla VF em português e FV de Future Value do inglês, usado na HP 12C. Bom, essa conta, esse valor futuro que eu quero descobrir, eu posso chamar de X. Ele é os R$100 que eu investi, multiplicados pela taxa 1 mais 0,5, ou melhor, 1 mais 0,05. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5 vezes, porque estamos começando do zero. Com uma conta rápida na calculadora vai nos dar 127,63 aproximadamente. Um rendimento aí de 27,63. Essa diferença costuma ser chamada de juro. E essa taxa mensal, que no caso era I
igual a 0,05 ou 5% ao mês, chamada taxa de juros. Bom, se nós estivéssemos utilizando uma HP12C, basta você compilar os valores que lhe forem dados. Então, por exemplo, você registra o seu PV, o seu FV. Então, digamos que, como naquele problema nós registramos um PV de 100, o FV, aqui eu estou usando já a sigla que é utilizada na HP12C do inglês, Present Value e Future Value. No caso, o FV aqui é o que nós queremos descobrir. O tempo N é 5. E a taxa, que na HP12C já vai em porcentagem, então a gente coloca o inteiro 5. E não 0,05, mas sim 5%. E é só você seguir os passos das teclas na HP12C, que nesse caso serão: você vai clicar F, que é para limpar os registros, então você clica F Reg. Como o nosso diagrama de fluxo de caixa está nos juros compostos e a gente não vai usar a prestação, então não vou falar em postecipado ou antecipada do Begin. Então você pode deixar GEND, seria postecipada. E antes de tudo, antes que eu me esqueça, você tem que clicar em, ou melhor, nas teclas STO. Então vou anotar aqui em cima essa observação. Para juros compostos, você tem que clicar as teclas STO e em seguida a tecla EEX, até que lhe apareça um Czinho minúsculo na parte de baixo do visor, logo abaixo dos números, um pouquinho do lado direito, vai aparecer um Czinho. Então você vai ter algo dessa forma aqui, ó. Você tem lá quantas casas decimais você quiser, e aqui embaixo um Czinho indicando juros compostos. É importante frisar. E se você quiser, por exemplo, aqui nesse caso, 4 casas decimais, é só você apertar sempre F4. Então você vai ter 4 decimais. Então estamos em juros compostos, colocamos GEND, que ele entende que se eu quiser considerar parcelas aqui, essas parcelas são postecipadas, ou seja, elas começam um período depois da quantidade inicial, mas não é o caso aqui. Nós só queremos saber mesmo esse valor futuro. Então nós compilamos os nossos valores e é só inserir na tabela seguindo essa sequência de teclas. FREG, que limpa os registros, GEND, antes de tudo, STOEX, até nós termos um Czinho aqui, porque estamos no regime de juros compostos. Se for regime de juros simples, é só retirar esse C. E nós inserimos os valores. Então, FREG, GEND, é só colocar 100 e clicar em PV. 5 N, que são os períodos, 5I, que é a taxa em porcentagem. Em seguida basta clicar na tecla FV, que ele te retornará o valor futuro desse diagrama de fluxo de caixa no regime de juros compostos. E claro, aqui se eu fizer desse jeito ele vai me dar um valor negativo. Então o correto é colocar
esse valor presente como negativo para que esse valor futuro seja um valor positivo. Para colocar o valor negativo, nós temos que clicar na tecla CHS antes de clicar aqui nessa tecla PV. Então, nós clicaríamos em 100 CHS e em seguida PV. Assim que você clicar no CHS, esse 100 vai aparecer negativo. E aí você vai ter o valor 127,6282. Esse é o conceito de valor futuro, valor presente. Como nós vimos, nós podemos calcular na mão, mas se for muito grande, os decimais podem ficar complicados. Então HP12C é muito útil. Como também é o Excel, que também tem essas funções de forma muito simples, basta inserir os valores também. Ele é autoexplicativo. E você consegue transferir quantias no tempo no regime de juros compostos ou no regime de juros simples. E em outras aulas nós vamos falar de parcelas e resolver também alguns problemas relacionados à matemática financeira, ao uso da fórmula de taxa, ao deslocamento de valores no tempo, a porcentagens e taxas equivalentes. Muito obrigado.